Boa tarde, Mães para o Mundo! Você está aqui na jornada Mães para o Mundo, Desafios da Adolescência, que foi organizada com muito carinho por mim e pela Patrícia Will. Hoje é o último dia da nossa jornada. Então sejam muito bem-vindos, porque o tema hoje é um passaporte para a gente olhar para frente, para a gente cativar a esperança e construir um caminho agradável, seguro, possível de cada dia. O tema de hoje é... O Corajoso até cantou. O tema de hoje é visão de futuro. E a Patrícia já está por aqui, que bom. Oi! Tanto Olá! tempo! Desde que a hora que eu comecei a falar aqui, o Corajoso começou a responder de lá. Eu falei que a gente estava aqui, ó. Ele me Ele está responde. gritando por um futuro melhor, hein? Cara, impressionante. Eu comecei a falar, e olha que eu tava cantando agora, antes da gente começar, e ele tava quieto. Aí eu falei, agora a gente vai construir uma visão maneira e tal. E ele, tipo assim, tô dentro, conta comigo. Muito bom, eu adoro meu galo. Mas os dias dele, os dias dele estão contados aqui. Ele vai morar num Por quê? sítio. Ele cresceu demais pro meu Ah, galinheiro. Aí a gente conseguiu uma casa para ele, um sítio lá em Rio Bonito, que é onde ele vai poder viver solto e, enfim, galo de vegano morre de velho, né? Aí a gente vai arrumar um lugar para ele ficar lá, a velhice dele. Onde já se viu o galo morrer de velho, né? Só na casa dos veganos doidos aí. Meu amor, boa tarde. Tô feliz pra boa tarde, caramba. Tô muito que contente, bom. porque a gente terminou uma jornada tão bonita, né? Ela já morava no nosso coração há bastante tempo. Então, assim, eu tô muito contente porque o tema de hoje é um tema que fala de esperança, né? Que fala de olhar para frente com Uhum. alguma compassividade. Essa manhã eu fiz uma leitura, depois da minha meditação, eu fiz uma leitura, assim, essas leituras que nos surgem, né, na internet e tal. E era uma leitura que falava de superação, da importância da gente se superar e tal. Aquilo me tocou de alguma forma, sabe? Porque de verdade, assim, a gente acorda de manhã e a gente encontra muita gente vendendo fórmulas de solução para as nossas dores. Mas a forma da gente Uhum. vender solução para as dores é enfocando a dor e não a felicidade, né? E aí, ao invés da gente curar a dor, é você olhar para a dor, enfim. E aí eu fiquei imaginando assim, caramba, a gente fez um percurso com temas falando da adolescência, onde a gente atravessou a dor sempre com um olhar positivo. Eu acho que essa é a grande marca do nosso trabalho aqui no Mães para o Mundo, sabe? Quando a gente Uhum. olha para a solução, a gente olha para a solução como possibilidade, como caminho. Aí daí a gente vai solucionando os pequenos percalços. Mas a gente tem muita noção da onde a gente quer chegar, não é verdade? Então, quando a gente Uhum. projeta esse aonde a gente quer chegar, a gente está projetando a visão de futuro. O tema de hoje é visão de futuro. Patrícia, deixa eu te perguntar. Você tem visão de futuro construída? Eu tenho sonhos, muitos sonhos, A gente tem um monte, né? muitos sonhos. E esses sonhos nos ajudam a gente criar um caminho, né? Um norte. Ajuda a gente a trabalhar dentro de princípios que a gente acredita, né? No anarquismo tem uma máxima que fala assim, que a revolução ela se faz no caminhar, em cada passo que você dá. Então, assim, não adianta você utilizar de meios que não. Os meios justificam os fins, não tem Sim, isso? sim, sim, sim. Mas não, você tem que estar trabalhando no seu passo a passo aonde você quer chegar. Não adianta você
se movimentar de uma maneira para chegar num objetivo lá, achando que, né, tem que fazer assim para poder chegar lá. Não, para você poder chegar num ponto, você tem que ir para o caminho em direção ao ponto, senão você não vai. E para chegar nesse caminho, você tem que ir, né? Você quer plantar um jardim de girassóis, o que você tem que fazer? Você tem que começar a semear sementes de girassóis. Se você quer chegar num caminho, se você quer um jardim de girassóis e plantar margarida, você não vai ter um jardim de girassóis, você vai ter um jardim de margarida. E né? É que nem a questão do pensamento, estava até conversando com a minha paciente. A gente estava falando, não adianta chegar para a pessoa e falar assim, não pensa Não, já em era. assalto. Você já vai pensar. É. Não pense em morte, que você vai pensar. O que é interessante você fazer? É você sintonizar para outras energias. Energias mais criativas, mais saudáveis, né? Coisas, pensamentos que vão fazer o quê? Que vão te trazer bem-estar. Você vai focar num outro caminho. Então, você vai caminhar para um outro fim, um outro objetivo. E eu acredito, sim, usar palavras positivas. Eu acredito, assim, que se a gente, nessa rede, né? Eu acho que desde do primeiro momento do Mães para o Mundo, já veio nessa caminhada, né? De ir o quê? Plantando as flores que a gente quer ter no nosso jardim do futuro, né? E é uma construção, é uma construção. O mais interessante disso tudo que você está dizendo aí é quando a gente vislumbra e a gente tem uma ideia, a gente é capaz de imaginar, de visualizar e já se sentir nesse futuro. Esse que é o segredo, né? Sendo mãe, a gente tem no nosso filho quase que a personificação desse futuro, né? É o risco que a gente ontem falou das expectativas. O nosso filho, ele é aquela quase que a personificação daquele futuro. E como olhar para aquele menino que é o futuro, né? Sem você depositar nele esse devir com peso. Como que eu trabalho esse futuro que é dele, mas que também é meu, que também é do mundo inteiro? Como que a gente trabalha isso como um devir e não como uma antecipação de um futuro? Como que a gente constrói isso? E para o adolescente a gente vive um tempo histórico de muita cobrança e de muita falta desse chão mais concreto, né? Essa geração que hoje é adolescente, especificamente, com esse tempo histórico relacionado a globalismo muito forte, a interculturalidade meio desordenada, a falta de uma identidade, né, muito forte em relação à cultura, em relação aos valores mesmo, e mais ainda, né, de um mundo tecnológico que te coloca em vários lugares, mas que imobiliza o teu corpo. Então a gente pensa, qual vai ser o futuro desse corpo? Qual vai ser o futuro dessa mente? Qual é o futuro desse humano? Então eles já vivem essa ansiedade, né? E aí como que a gente consegue trabalhar essas mães, mulheres que não sejam capazes de depositar essa ansiedade, porque antecipar o futuro é ansiedade, né? É você viver esse Sim. presente. E aí você falou muito bem, o presente é o caminhar. O presente é o caminhar, mas a gente tem que caminhar sabendo onde se quer chegar. Esse é o tema. Sabendo e construindo o que se deseja lá na frente. Só que a gente não pode pegar e desejar algo muito concreto. A gente tem que desejar um valor. A gente tem que desejar um Sim. valor, né? Minha Um mãe método. deseja um método, ele vem como Um resultado. Porque quando eu desejo lá na frente, por exemplo, a felicidade, o bem viver, o estado alegre, a não contradição, né? Eu posso desejar coisas em que vão facilitar a minha ação cotidiana. E aí você conseguir isso junto com o adolescente, conseguir construir isso junto com ele, porque todos os elementos do mundo vão dizer para ele, olha, chegue ali, assine ali, conquiste aquele diploma. Em casa a gente não precisa fazer esse papel, o mundo já faz.
esse tipo de Ah, meta. O mundo já faz isso. Agora, eu acho que aham, a gente, nessa maternidade autêntica, pode construir junto com esse adolescente essas metas e esse futuro desejado que não tenha nome, que não tenha concretude, mas que tenha emoção e sentimento. Que ele tenha emoção. uhum, Como eu quero me sentir daqui a 10 anos? Como eu quero me sentir daqui a 30? Como eu quero me sentir daqui a 50 anos? Eu acho que quando a gente se conecta uhum, com a emoção, eu consigo perceber que o caminho que eu preciso traçar. Como você falou, ele não vai mais fazer assim, ele é reto, né? E aí eu posso me uhum, conectar com a emoção, porque a emoção é humana. Ela não depende de fatores históricos, ambientais, ela é puramente humana. É da minha humano. visão sobre o caminho, né? E eu acho que a gente, como mãe, quando a gente começa a se conectar com a emoção que a gente deseja nessa visão de futuro, a gente se torna um pouco mais compassivo e que a gente passa a confiar nas escolhas desse adolescente quando ele se torna um jovem, um adulto, né? Se a gente realmente conseguiu plantar essa emoção do devir, esse futuro desejado, a gente confia e fecha os olhos. O processo vai chegar uma hora que você não vai mais fazer parte dele. E aí não vai ter Sim, sofrimento, né? é. Não vai ter. E não, Muitas. Ai, desculpa. a Grazi está falando Alice já disse, no País das Maravilhas. Porque você imagina, quando a gente projeta a felicidade numa ação e a ação não se realiza, por exemplo, eu quero que meu filho faça engenharia no INE, entendeu? Aí não dá. Hum, Aí cai uma é muito bomba e o INE frustrante. explode, entende? Ou seu filho deseja fazer psicologia, por exemplo. E aí a sua felicidade estava atrelada a uma escolha tão concreta. Se conecta, por exemplo, quando meu filho, ele tá. A gente tem as visões, né? Eu ia deixar isso para o final, mas a gente tem a visão pequena, a visão média e a visão grandona, né? Meu filho, por exemplo, Uhum. daqui a pouco ele vai terminar o ensino fundamental. Como eu me conecto com esse futuro? Eu desejo vê-lo terminando e se aliviando, porque para ele é um transtorno fazer ensino fundamental. Então eu lido com ele na construção de um futuro desejado, assim, cara, você imagina o alívio de você ter essa etapa realizada. Putz, vai ser muito bom. Vai ser muito maneiro. E com Ah, isso, a gente se conecta ao passo a passo. uhum. Parece tosco, mas não é. É muito E mais dentro, forte. e dentro da realidade que a gente vive, né? Acontece muito isso da gente, é, a gente sobrecarregar, né? Criar um monte de tarefas para a gente mesmo, para a gente chegar ao nosso futuro felicidade, né? E isso não é assim que a banda toca, isso só causa frustração e você não consegue, você nunca vai conseguir. E a ansiedade está aí, ó, mundo ansioso, porque você nunca vai estar satisfeito, porque você não consegue e fica a neurose. E a coisa não vai por aí, né? A gente fala muito, muito de um mundo de paz, de construir a paz. Como é que se constrói a paz? Fiquei 10 anos sugerindo que meu filho entrasse no Barré. Sempre achei que tinha tudo a ver com ele, mas ele não quis. Aceitei. É isso aí, aceitar. É bem o exercício do escutar, né? Do escutar o nosso filho, da gente se escutar. Esse exercício da escuta sem ruídos, né? Sem julgamento, a escuta empática, também o expor, o falar empático, e aí a construção desse diálogo saudável, né? Que cada um é aquela coisa, a construção da árvore dos sonhos. Você já brincou disso? A Nossa, árvore dos maravilhoso. sonhos. É muito legal, porque cada um bota o seu sonho e aí tem uma abertura de você estar ali visualizando sonhos e, quem sabe, construindo espaços para ir materializando aos pouquinhos, passo a passo, no caminhar, esses sonhos.
Você falou da árvore, eu ia deixar isso mais. Eu estou invertendo a ordem toda hoje, já fez. O que Tá que é a bom. construção da árvore? É você fazer um futuro desejado em família, que é cerimonioso, é bonito, é agradável e mais, você transforma uma forma, né? Você planifica ali, você traz para o concreto um esquema de você encontrar esses sonhos. Porque esses sonhos eles vão se encontrar quando a gente olha para eles, sonho de um filho, sonho de uma mãe, sonho de uma família, né? O sonho da vovó, o sonho. A gente, quando coloca tudo, a gente pode arrumar, peraí, esse sonho se parece com esse daqui. Então, puxa, eu posso estar Sim. junto com você nesse sonho, porque isso aqui tem a ver um pouco com esse meu. Entende? Assim, a gente trabalha uma arquitetura no devir, e aí com isso a gente já se conecta a uma alegria presente ali, porque existe um elo, existe um contrato emocional familiar, e tudo isso é conexão, que a gente está falando a semana inteira. Né? Essa é uma brincadeira que é muito séria. A árvore, por exemplo. Né? Mas isso pode não ser nem construído na árvore. O adolescente não gosta muito dessas metáforas que parece que é coisa infantil, né? Mas quando a gente bate um assunto, assim, um desejo dele, por exemplo, adolescentes gostam muito de planejar viagens, já reparou? Eu adoro quando eles planejam viagens. Ou festas, né? Ou férias, mas Festas, encontros, mobilizações, encontros, eu quero ir no encontro de rock, legal, bacana. E aí a gente começa a ver o que está embutido naquilo. O que está embutido naquilo? O que é aquilo? O que eu vou viver lá? Que alegria que tem ali? Como é que eu trago isso para mim hoje? Onde eu posso viver essa alegria no agora, no aqui, no agora? Né? Eu vejo muitos alunos na escola falando assim, eu queria muito ser rica, ser uma advogada rica, ser juíza, não sei o que, não. Aí a gente começa a conversar assim, caramba, você já viu? A escola de magistratura, olha, os colegas meus que fazem sofrem porque estudam pra caramba, não. Pô, bacana você querer ser uma juíza, acho incrível, mas tem que amar estudar. Então vamos amar estudar agora para você já entrar nessa vibração. Para você já entrar nessa vibração. Porque, cara, um futuro desejado, ele tem que ser bem construído, porque senão ele fica só no lugar da esperança. Esse é o A perigo. Graça está traçando 1000 planos para depois da pandemia. Aí o desafio, você traça o plano, né? E tenta se conectar com o que você faz hoje para ser feliz agora, já que você está indo rumo a esse sonho. Porque senão ele fica só se tornando uma esperança. A esperança é um problema. A esperança é quem espera. A esperança não tem mobilidade. A esperança ela tem a ver com quase um devaneio. Agora, quando você consegue observar aquilo como uma perspectiva, você consegue ver o caminho. E o caminho é a visão. O caminho, o caminhar. Então, se eu me conecto com aquela emoção lá no final, e é muito lindo quando a gente ensina isso para o adolescente, só tem um jeito de ensinar, tá, gente? É a gente vivendo isso. Por isso que a maternagem é importante para a gente tem que se maternar primeiro. Nós somos a fonte de inspiração primária de filhos e todos à nossa volta. Então, o que é a nossa maternagem? É a gente se conectar de verdade com essa emoção de um futuro desejado. Visualizar. Pirei agora, buguei. Eu visualizar, ser capaz de visualizar esse futuro que é agradável, que é brilhante, que é possível, e que eu sou capaz de trazê-lo para o meu presente e que cada passo desse faça sentido. Quando eu vivo conectada a isso, o meu filho compreende que o futuro não é um devir fracassado, não é um devir que não vale a pena. Ele é um devir possível. E é impressionante, assim, ele sai da palavra. De novo a gente fala da comunicação. Ele sai da palavra e ele vem para a ação. Ele vem para o concreto. Não preciso falar, eu preciso viver. Né? A falta de visões de futuro ou de se conectar com o futuro possível, vou emburacar um assunto um pouco mais complicado. O que faz esses índices de suicídio na adolescência terem crescido tanto nesses últimos 5, 10 anos? Né? Essas métricas que nos chegam em escola, em aluno em idade escolar, foi que nos últimos 10 anos aumentou em 40%.
entende? Assim, são inúmeros problemas envolvidos aí dentro desse ato final, que é o suicídio na adolescência. Sim, Um desses pontos fundamentais é a não conexão com o futuro possível, desejado, sim. construído, né? É a Então, falta assim, do sentido, né? A falta do sentido na vida. e o sentido O, é isso, né? É o passo no tem agora. É o passo no tem, por agora. exemplo, a história do. Eu acho que eu já falei aqui do Viktor Franklin, que ele Entrar. Oi? Oi, oi! Oh, meu Deus, fica internet. Você estava falando do Viktor Franklin. Você ia começar a falar. Sim, e ele foi um psicólogo, né, no campo de concentração, que ele foi um pesquisador passando dentro de todo o sofrimento que ele passou, né, dentro de concentração, ele não deixou de ter um sentido na vida que norteou a ele sair vivo do campo de concentração. E ele falava assim, o ser forte fisicamente não era que ajudava, né, aos parceiros dele de sofrimento, né, a sobreviverem. Era quem tinha um sentido na vida. E ele sempre mirava, né, na família, então eu vou ver minha família e eu vou ver, né? Sempre mirava. Isso ajudou ele a criar uma daquela história toda até conseguir, né, sobreviver a tudo aquilo. E aí ele conta lindo o livro dele, né, falando da história dele, da importância desse sentido, do sentido que ele teve para ele não sucumbir àquele sofrimento todo. É muito bonito. E assim, a gente é um exemplo para a gente, né? A gente, quando a gente cria um sentido na nossa vida, a gente não deixa, né, essas dificuldades nos tirarem a vontade do viver, a vontade de vida. E Gente, a Patrícia hoje está morrendo. A internet dela na clínica não tá legal. Pronto. Eu só preciso que vocês me falem se vocês estão me
A internet está caindo. Cássia, Tá, eu não tô vendo você. eu também não A tô vendo. bolinha não deixa. A bolinha não tá deixando. Mas tá me Mas ouvindo? deu para eu entender. Mas deu para entender o seu finalzinho, que ficou um Ah, pouco ruidoso. Mas eu acho que você, pelo que você falou, você fez uma ponte entre a questão da palavra sentido, né? Aí sim, eu vou completar. tá. Quando ele encontra um sentido da vida, eu vou usar a palavra sentido nos dois sentidos que ela tem, né? Aham. O sentido no sentir, quando eu sinto um caminho de possibilidade, quando eu sinto essa vontade, esse desejo de chegar ao outro lado, de chegar ao meu ponto B, quando eu sinto emocionalmente, Uhum. né, a emoção dessa vitória, quando eu antecipo esse sentir, e o sentido no sentido de direção, né? Porque quando você tem Sim. de verdade um sentido, você vai numa direção. E aí você vai com segurança, você vai com compassividade, você vai com algum grau de confiança Uhum. também. Porque você sabe para onde você está indo e que aquele sentido te dá um conforto, né? Ele te alimenta de alguma forma. Então, essa ideia do sentido, um sentido da vida, não é como você vai terminar a vida, mas é como você atravessa essa vida em direção a algo. Ontem a gente comentou também a Exatamente. respeito do fim, né? Eu desejo. Não, se a gente desejar o fim, é o fim, acabou. Depois do fim não tem nada, né? Uhum. Que a gente tenha o processo, é o caminho, é o curso dessa jornada, é o passo a passo. E como que a gente vai incutir isso, essa positividade, essa vontade de agir, de viver no cotidiano de um adolescente? Se ele já está, por exemplo, mergulhado em depressão, se ele já está mergulhado em auto-julgamento, se ele já está mergulhado em todo um espaço de não aceitação, em toda uma tristeza descomunal, para que ele chegue nesse estado Sim. muito grave, por exemplo, de uma depressão severa, onde ele não vê, não tem a condição sequer de enxergar um amanhã possível, né? Eu acho que Uhum. quando a gente está verdadeiramente conectado com essa energia, a gente consegue sim despertar uma vontade, um desejo de participação, um desejo de estar presente à vida. E daí vem uma visão de futuro. É claro que quando a coisa já está instalada, como por exemplo no caso de depressões severas em adolescente, né, o processo é outro até que ele volte a encontrar esse caminho, né? Mas o quanto antes ele encontrar esse caminho, enquanto possibilidade, enquanto um lugar seguro onde ele possa visualizar cada degrau que ele precisa atravessar, o quanto antes ele chegar ali, melhor para ele. Quanto antes ele chegar naquele lugar, mais rápido ele consegue ir, seguir um ritmo, uma cadência. Não é verdade? Uhum. Você tem por aqui Com certeza. Você tem alguma narrativa específica sobre isso que você queira falar a respeito de ações cotidianas que possam evitar esse processo de uma depressão adolescente nesse sentido? Assim, é bem isso que a gente está falando, né, do caminhar, né, do valor de você dar no seu caminhar. Uhum. Você tem um sentido que para um objetivo, né, para em busca de um sonho. Mas esse sonho ele tem que ser vivido no dia a dia, no cotidiano. E a gente assim, a gente esquece muito de viver o nosso bem viver no cotidiano. A gente sempre deixa para depois, né? Ah, né? Vou ser feliz depois. É como se a felicidade ficasse para depois, não fosse agora, né? No aqui e agora, no hoje. Como é Você não pudesse. um presente desconectado, né, com esse caminho. Se cada ação está conectada a esse futuro, cada passo vai fazer sentido. E se eu consigo antecipar a Com alegria desse certeza. futuro desejado,
Eu vivo um Aham, cotidiano interessante, um cotidiano sem contradição, né? com Eu vejo certeza. muitos Cotidiano adolescentes. sem Eu contradição. acho que o Essa é caminho a é esse, né? palavra. O caminho é esse, é você entrar num estado de Uhum, equilíbrio, tamanho, que você consiga de verdade antecipar a alegria desse futuro desejado, porque esse é o uhum, momento que vai fazer você caminhar. Esse período anda difícil com adolescentes. O meu está bem afetado pelo afastamento dos amigos, disse a Simone. Está preferindo até voltar para a escola, mesmo com uhum, medo da doença sem vacina. Sim, eu imagino ser adolescente nesse tempo histórico. Eu imagino tamanha contradição. Porque o adolescente, foi o que ontem nós falamos, ele é pura uhum, rede de relacionamento. O devir é construído com uns pares que também são a representação desse futuro. Por isso, a nossa responsabilidade como núcleo familiar, como núcleo primário de convívio, sejamos nós mães, pais, padrinhos, cuidadores, mas o que a gente pode trazer? O devir do futuro em nós é o único caminho para que a uhum, gente não negligencie isso. Porque se a gente se desconecta do nosso futuro desejado, se a gente se desconecta da nossa visão, a gente não consegue inspirar. Pelo contrário, a gente não alimenta esse sonho, a gente só deposita expectativa no menino, no filho, no adolescente. E isso não é justo. O justo é que ele se espelhe em nós e que a cada caminho dado ele reconheça o valor de uma conexão com um futuro desejado. E não é utópico, é possível. É possível porque eu não me conecto com uhum. o fato em si. Eu me conecto com a emoção que eu desejo alcançar. E se eu me conecto com aquela emoção, eu vivo aquela emoção todos os dias da minha vida. Eu vou dar um exemplo aqui bem que vários adolescentes já assistiram. Num determinado momento, quando os pais entram em contradição com suas próprias profissões, né? Eu me lembro que eu vi isso, meu pai à beira de se aposentar, e eu via meu pai muito, mas muito, muito triste, decepcionado. Ele não aguentava mais viajar, o trabalho dele era um trabalho penoso. E todos os dias da vida dele, ele chegava em casa e dizia muitas palavras de ódio, de raiva e de tristeza, que não gostaria de sair de casa, que ele queria morrer para não ir para aquele trabalho horrível. E eram palavras muito violentas. Me marcavam profundamente. Aquilo me feria, me entristecia, que eu falava, meu Deus, cara, ele vai se jogar da Ponte Rio-Niterói. Eu imaginava isso. E eu, com a minha cabeça infantil, pensava assim, cara, por que ele não muda de trabalho? Na minha cabeça, né? No entanto, ele cumpriu, se Uhum. aposentou. E aí eu ainda jovem, eu vi ele num outro lugar. Depois de aposentado, ele fez um outro trabalho. E realizado, ele remoçou uns 10 anos, ele ficou mais saudável, ficou mais bonito e ele estava extremamente conectado a uma vontade de viver. Entende? Assim, aquele espelho, quando eu olho para minha vida de adulta, adivinha o que aconteceu comigo? Eu também levei ao extremo uma profissão, um espaço de trabalho que eu não estava feliz, ao ponto de adoecer por conta disso. Quantas pessoas da nossa geração também passam por essa situação de se permitir cortar essa ligação com o futuro e levar ao extremo, sabe? Até a hora que o seu corpo pifa, que sua mente trava. Aí você volta. O Uhum. triste é ser filho e assistir a isso, sabe? O triste é ser filho porque ele tatua, né? Essas histórias tatuam na gente. Então, a nossa responsabilidade também, além de ser com a gente mesmo, né? Um alto amor, uma autoescuta dos nossos limites, é ter uma visão muito agradável de um futuro. É para ali que eu quero estar. E é aquilo que eu quero sentir. Eu quero sentir hoje. Então, as tomadas de decisão, as escolhas têm a ver com o futuro desejado. Quando você educa uma criança, um adolescente nesse sentido, você está educando ele para o presente. Não é uma visão utópica de um futuro. Trazer uma visão de futuro é educar para o presente. É educar para as boas escolhas. É educar para as decisões. E toda escolha, ela é divisiva. Já dizia meu professor Hilário Trigo, toda escolha é divisiva. Coisas ficam para trás, mas a vida é assim mesmo.
quando você vai rumo a uma visão, muitas coisas você deixa para trás. Se eu quero ser atriz, Sim. eu não vou ser médica. Porque se eu quiser ser médica e atriz tudo junto agora, provavelmente alguma coisa não vai ser legal. Eu posso ser atriz e depois eu posso ser médica. Ou eu posso ser médica e fazer, sei lá, uma outra, vou ser musicista. Entende? Assim, a questão da visão fortalece o traço, fortalece essa dinâmica do caminhar, o passo a passo, com clareza, com o posicionamento, as escolhas, né? Porque quando a gente leva esse como exemplo o nosso próprio corpo, como exemplo nossa própria desconexão desse futuro, é isso que a gente está ensinando. E aí não adianta depois cobrar para o adolescente, como meu pai cobrou para mim, falou assim, pô, tu não viu o que eu sofri trabalhando no que eu não gostava por tantos anos, quase morri, olha você aí, quase morreu. Entendeu? Porque de verdade foi, é uma repetição de padrão. Claro que não é a regra, claro que não é a regra, mas a título de uma metáfora para que a gente compreenda, né? Nós somos espelho, sim, a influência do núcleo familiar é muito grande. Então, assim, educar para uma visão de futuro, fazer essa educação para um futuro, é viver esse futuro, é viver essa alegria, é viver a antecipação dessa felicidade diariamente. Fazer boas escolhas e é falar abertamente sobre isso. Falar, porque quando a gente fala dessa visão, a gente está falando do presente. Porque o presente é a única coisa que existe, é o cotidiano. Agora, os meus passos, eles não são dados ao léu. Não, eles são dados numa direção, num rumo. E aí vem aquela construção dos valores que são inegociáveis na minha vida. Que nós conversamos ontem também em relação aos adolescentes. Quais são os valores inegociáveis na hora que você for fazer as suas escolhas? Cada passo que você dá, ele gera uma consequência. Quando você faz suas escolhas, por exemplo, de amigos, quando você faz algumas decisões a respeito de relacionamentos afetivos, em relação ao uso ou não uso de drogas. Tudo isso cada passo tem que estar conectado a esse futuro. E aí falar de consequência, sim. E aí falar de sociedade, sim. Então, assim, é uma forma muito bacana, muito amorosa, é a gente falar desse futuro com o pé nesse presente. Porque não tem passo no presente sem uma conexão com o futuro desejado. Porque senão o devir é um nada. A vida perde o sentido. E nada mais triste do que você conversar com um menino, aquela frase de vovó, né? E aí, o que você vai ser quando crescer? Não é frase de vovó isso? Pois é, pois é. Mas ela é ótima. Ainda hoje, ela é ótima. Porque quando você escuta de um adolescente que ele não sabe, faça a menor ideia, isso é sério. Isso é muito sério. Porque é próprio do adolescente viajar na maionese, projetar um futuro desejado. Ele é da natureza do adolescente essa loucura. Ele pode desejar 1000 coisas. Porque esse é o momento dele desejar 1000 coisas. Quando ele não deseja nada. Viver vários Exatamente, viver vários personagens, né? Para poder chegar a uma construção mais ali na frente, né? Agora, quando ele está desconectado disso tudo, quando ele se perde de toda essa vontade do querer ser, o devir para ele é um acaso. Então, qualquer passo tá bom. E se qualquer passo perdeu tá sentido, bom... né? Exatamente. Se qualquer passo tá bom, que emoção que tem o qualquer passo tá bom. Entende? Eu gosto muito de trazer nas discussões com adolescente, eu falo abertamente sobre o papel das mídias e da TV. Né? Quando a gente olha, por exemplo, um filme e viaja naquele filme, e viaja e fala, caraca, se eu tivesse ali, poxa, se fosse eu, o filme acaba, eu desligo, e aquilo realmente está muito fora de mim, porque aquele sonho foi introjetado em mim. Agora, quando você escreve um filme, eu brinco com eles, tá? Desliga, dorme. No dia seguinte, você pensa a sua vida sendo um filme. Porque quando você faz esse sonho em primeira pessoa, você se conecta com o caminho dele. Quando ele vem pronto, quando é o sonho midiático, quando é a solução
que um botão funciona, num botão ele para de funcionar. Ele não está conectado com o seu eu, você não compreende o caminho dele. O caminho é o botão. Eu falo que o caminho é o Wi-Fi funcionando. É a rede de internet funcionando. Esse é o caminho. Só que na vida real, é a emoção que te conecta. É a emoção do construir. É a emoção do fazer. Até a emoção do sonhar. Tá rodando a bolinha aqui, Grazi. Você tá, Grazi escreveu assim. Ana Beatriz tem certeza que quer trabalhar com arte, principalmente com teatro. Que maravilha! Se daqui a uma semana ela tiver certeza que quer ser veterinária, você vai achar uma maravilha também. Porque é o dever, pertence a ela. Isso aqui é maravilhoso. A Zoya também, ela disse que ela quer fazer curso de teatro. Olha só, Patrícia, escuta essa. Patrícia, a minha filha Zoya quer fazer curso de teatro para ser professora de crianças. Mera semelhança. Eu quero fazer teatro porque eu quero ser uma ótima professora. Eu falei, ai, que lindo, minha filha. Você tá vendo? Você tá vendo? Orgulho da mamãe. É uma força de influência, menina. É um negócio impressionante. Que interessante se a gente consegue se conectar com isso. A nossa visão de futuro e as nossas escolhas ganham ainda mais importância. Quando a gente traz pra gente esse lugar da construção de futuro como um lugar que vai inspirar um outro humano, um outro ser humano. Seja ele meu filho, seja ele qualquer pessoa. A minha responsabilidade, ela pode superar a minha busca por eliminar as contradições. Ela pode ir alcançar um adolescente. Agora, a atenção que a gente tem que dar é isso. Fala, desculpa. Noé. Não, o Noé, ele é engraçado. Ele teve uma época da fase da vida dele que ele virava para mim e falava assim: mamãe, eu quero ser pediatra. Mas isso foi depois que a gente passou um tempo bem grande na UPA esperando um pediatra que não estava chegando nunca. Toda uma situação, né, que estava faltando pediatra na UPA, por conta também dos médicos não estarem sendo remunerados, né, pagos, toda situação política e econômica que a gente vive, né? E ele pensou, eu quero ser pediatra. Depois disso, sabe? O altruísmo dele falou mais fácil. É lindo! Querendo ser pediatra. Mas, assim, é interessante que ele viveu esse querer ser pediatra no aqui e agora, elaborando essa situação, essa questão, sabe? Foi muito interessante. Depois ele mudou, depois ele quis ser cientista, astrônomo para estudar o Sol, e tudo foi vivenciando essa viagem interna, né, desse personagem. Agora ele quer ser biólogo marinho. Então ele está vivendo a viagem de biólogo marinho. E é interessante quando a gente vê, né, as nossas crianças, os nossos adolescentes viajando nesses papéis, né, nessas profissões, cara, viajando na ideia. É fundamental essa viagem. A gente tem que ficar atento quando não tem a viagem. Aí a gente tem que ficar atento. Porque é da natureza dele essa viagem. Se desconectar desse lugar é grave. É sério. É sério. E mais... A gente tem que ficar atento ao tanto faz, né? Ao tanto faz. O tanto faz também. Tanto faz é uma desconexão também, né? Aí a gente para pensar. E a gente, né? A gente vive o tanto faz? O tanto faz é um futuro desejado? O tanto faz, ele é um lugar agradável? Quando a gente se conecta com a emoção, fica mais fácil da gente compreender. É muito fácil da gente compreender, por exemplo, que uma visão de futuro, quando você supera essa parte, né, do infantil, quando você já passa por uma adolescência onde esse trânsito dessas identidades, né, percorre, aí quando você avança mais um pouquinho no jovem,
que ele já começa a olhar para a realidade e se engajar com ela, né? Quando ele se engaja com alguma coisa, naquele momento ele assume um compromisso com ele mesmo. E isso é interessante da gente ensinar. Quando a gente se engaja nos nossos compromissos, com a nossa visão, é assim que a gente ensina, né? Aí o jovem se engaja com a ação dele. Se ele se engaja, ele é responsável. Ele é autorresponsável. E aí ele já vai ter entendido que cada passo que ele dá, conectado a esse futuro desejado, ele pode ser vibrado. São pequenas vitórias que são celebradas. E aí a dinâmica da vida acontece. Porque aí o movimento realmente está conectado a uma vontade de viver. Agora, quando ele chega num ponto em que a visão está tão bloqueada, o futuro não é sequer desejado, a gente tem que ficar muito atento. Um futuro que não é desejado, o tanto faz, não. Como que a gente alimenta o desejo de futuro para o jovem? Perdeu a aventura, né? Sim, eu acho que é esse suporte, né, para viver aventuras, viver experiências, que é do jovem. Até o arquétipo do jovem, do herói, é o viver aventuras, né? É aquela emoção, né? Aquela emoção de surfar, né? Aquela emoção de subir uma montanha, aquela emoção de vencer barreiras, obstáculos, né? A emoção do primeiro beijo, né? A emoção das primeiras experiências. Essa emoção, ela é um combustível para se transformar em desejos, em vontades, em motivações, para sonhos, para ir costurando esse sentido na vida. E olha que lindo. Quando perde esse brilho, né? Quando a gente perde esse brilho, quando o jovem perde esse brilho, ele perdeu esse brilho para a vida. Mas esse brilho, ele, né, a gente vê aí essa questão, como fazer depressão em adolescente, toda essa situação, né, de automutilação. Mas você pode ver, se você der espaço para esse jovem que está ali, nessa situação, se você der espaço para ele se expressar, tem um fiozinho ali que você puxa, Sim. Que você pode ajudar ele a enxergar esse sentido, sim. Porque todos nós temos um potencial criativo que vai numa direção, que quer beber em várias fontes. E esse fiozinho a gente pode ajudar esses jovens que estão, né, sem esse ânimo para a vida, a construir, enxergar esse fiozinho que eles têm. Todos nós temos. Verdade. E agora, para a gente encerrar de forma bem linda, já que é uma jornada para mães, nada mais legal do que você que é mãe, assim como eu, assim como Patrícia, assim como a grande maioria das pessoas que passaram por aqui. Se você é mãe, está um pouco desanimada lá com o seu futuro, se sua visão de futuro ainda não está concreta, se ainda não está consolidada, se você ainda não sabe essa direção, não está bem construída, comece a construir. E tome como inspiração esses devaneios dos seus adolescentes aí, das suas crianças. Tome carona nesses devaneios, porque são inspiradores. Faz o trajeto contrário. Viaja com ele na emoção do primeiro beijo, viaja com ele na emoção das profissões mais malucas. Viva de verdade a emoção do devir. Porque enquanto há vida, há esperança. Eu tenho uma vivência, pessoal com uma tia que foi fazer uma cirurgia na cabeça no hospital público, há muitos anos atrás. Ela fez uma cirurgia de emergência e era uma cirurgia neurológica severa e a gente foi visitá-la na crença de que a gente estava se despedindo dela. E eu me lembro, sempre vou me lembrar disso. Ela falando assim, olha, depois que eu sair daqui, a gente vai fazer não sei o que lá. E fulana, não esquece não, eu tenho que te dar um negócio, hein? Ela fazia planos para depois que ela saísse dali do hospital.
E ela estava muito mal. Adivinha o que aconteceu com ela? Ela saiu, entendeu? E ela cumpriu o café que ela falou que tinha que fazer, o livro que ela precisava devolver. São experiências Sim, criou inspiradoras, sentido. sentidos, Aham. não é? E se a gente hoje não Sim. consegue, não tem a condição de, no nosso cotidiano, na nossa vida cotidiana, dar essa força de sentido, de visão mais concreta para o nosso filho, comece a construir junto com ele. Porque uma visão de família, para daqui a 5, 10, 15 anos, enquanto família, se conecta com a emoção, não se conecta com o fato. Pronto, quando a gente cria essa emoção, a gente cria uma espécie de contrato emocional e afetivo, que é um contrato que, independente de estarmos juntos na mesma casa, ou sendo vizinhos, ou cada um num país, aquele contrato nos conecta e nos dá impulso de vida. Então, se, por exemplo, meu filho que fala assim para mim, mãe, daqui a 5 anos, daqui a 10 anos, quando eu casar com a minha amiga lá, né? Ele fala assim para mim, olha, mãe, eu quero estar muito perto de você. Eu queria tanto estar na mesma casa, porque ele sonha, ele visualiza assim: eu quero a Zoé com a família dela, eu do lado, e você e todo mundo junto. E a gente se conecta com essa visão. Cada passo que a gente dá está conectado Aham. com essa visão. E isso, assim, é muito Uhum. divertido. É muito divertido. A gente pega carona com a visão desses meninos, que é concreta, que quando a gente não sabota, a gente se permite a viajar com ela. E a gente toma decisões nesse sentido. E com isso a gente alimenta a nossa alegria. Falando de Leandro, eu vi que o pai dele entrou aqui. Olá, seja bem-vindo. Pena que a gente está encerrando, mas olha, Patrícia, eu sei que você hoje não está aparecendo. Eu sou muito grata à sua dedicação. Foi uma semana linda. E o Mães para o Mundo é uma visão minha, da Patrícia e mais de um monte de gente. E cada passo que a gente dá nesse caminho, né? Cada passo que a gente dá dentro do projeto Mães para o Mundo é um passo cheio de alegria, porque a gente está rumo a uma visão de futuro desejado, agradável, compassivo e menos violento. Gratidão. Quem quiser, Obrigada também. quem quiser Sou muito participar, grata também. a gente segue. Quem quiser participar da nossa jornada Mãe que Mereço Ser, 28 dias de lua nova, lua minguante, é só chegar lá no direct e falar assim, ó, eu quero. Até mais ou menos hoje, meia-noite, a gente vai estar dando a oportunidade de você participar 0800 dessa jornada que vai começar na lua nova de agosto. Então, manda um direct pra gente até meia-noite de sexta-feira, hoje, que você quer participar, que aí a gente vai encaminhar para você todos os trâmites para você participar dessa e vir com a gente nessa pequena jornada, a mãe que mereço ser. Tá bom, Patrícia? Muito obrigada. Valeu mesmo, valeu a todo Obrigada, mundo. A gente vai gente. deixar gravado aqui e eu vou editar, onde está escuro, eu vou editar uma foto sua. Tá bom? Eu prometo. Eu vou dar esse trabalho para o Paulo. Paulo, eu quero uma foto da Patrícia aqui. Gente, até a próxima. Sei lá o que a gente vai Até a inventar, próxima. mas tem aulão toda sexta-feira. Tem aulão sobre adolescência, toda sexta-feira às 4 da tarde, no Mães para o Mundo. E cultive bons pensamentos toda quinta-feira, 9 da manhã. Eu e Patrícia na arte de cultivar bons pensamentos. Porque a gente sabe que a dor vende, né? Mas aqui a gente gosta de vender o caminho para a felicidade, o caminho para o bem-estar, né? Uma visão mais É isso positiva. aí. Muito obrigada, gente. Até a próxima. Uhul. Tchau, Obrigada, tchau. gente. Beijo.